Estamos começando mais um programa da série Engenharia e Desenvolvimento. E hoje, Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer um programa especialíssimo. É um programa que vai introduzir na discussão três líderes femininas, três mulheres engenheiras, três mulheres que atuam com muita força na engenharia e em outros segmentos. E nós vamos conversar, na realidade, elas vão falar sobre a posição da mulher na engenharia e na sociedade como um todo. Eu lembro que esse programa não tem o objetivo o objetivo de tratar a mulher apenas na engenharia, né? Nós queremos saber da mulher na sociedade, pela visão de uma mulher engenheira. Então, hoje nós vamos conversar com Simone Bahia, com Helena Araújo. Simone Bahia já chegou, está aí toda se organizando aí. Simone é da FICENG, ela tem uma tradição enorme nas lutas da engenharia. E quando eu digo da engenharia como um todo, não é só da questão da mulher. Ela tem luta na engenharia, ela é uma líder muito importante naquilo que diz respeito à condução dos negócios da engenharia. E estamos aguardando agora a nossa queridíssima Helena Araújo, que está no Ceará, a agrônoma, chegou, está toda também se organizando, e também vamos organizar a engenheira naval, a Clarice Diniz. Vamos começar o programa com a Simone e com a Helena, bem-vindas ambas. Conforme nós já acordamos há poucos instantes, eu vou passar inicialmente a palavra para Simone Bahia, que ela vai, além de falar sobre engenharia, vai falar um pouco sobre si própria, para contextualizar a presença dessa grande líder da engenharia no nosso programa, e na sequência vai falar um pouco sobre a questão. Simone Bahia, a palavra toda sua. Olá, Alexandre, muito obrigada pelo convite. Como vai, Helena? Aguardando aí a Cláudia. Então, meu nome é Simone Bahia, como você já falou, eu sou engenheira química, sou mestre em geoquímica ambiental e sou diretora da Mulher da FICENG e coordeno o coletivo de mulheres da FICENG, coletivo de mulheres esse que tem todos os nossos sindicatos da nossa base, né? Para além disso, eu já fui conselheira do CREA, estive em alguns espaços, né, da engenharia, tipicamente de defesa das mulheres, assim como nós estivemos na Uniamérica, né? A Uniamérica é uma entidade mundial a qual a FICENG é filiada e nós já estivemos nessa representação. Então, aí hoje nós estamos comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher e também é bom lembrar que é um dia de luta, né? A gente sempre fala você fala muito em comemorar, mas a gente tem que lembrar que é mais um dia de luta para as mulheres, é mais um dia para nós estarmos buscando direitos e tentando soluções para os problemas que afetam as engenheiras e as mulheres como um todo. Por isso, na FICENG, todo ano, nós temos a tradição, desde que se teve a diretoria da mulher, de ter campanha para essa data, campanhas para marcar a data. Então, esse ano nós estamos com uma campanha que é pela vida das mulheres, do povo negro e indígena, por justiça ambiental e pela reestatização das empresas públicas e estatais. Aí você perguntaria, nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Por quê? Porque o Brasil, né, pela vida das mulheres, nós continuamos, infelizmente, na quinta posição no mundo em termos de morte violenta das mulheres. Embora em 2015 nós tenhamos tido a lei que tipifica o feminicídio, né? Então, embora nós tenhamos lei, nós tenhamos vários instrumentos legais, mas as mortes elas só aumentam, e são mortes violentas, né? E lembrando que essa violência contra a mulher ela não se restringe à questão só física, nós temos a psicológica, a patrimonial, são vários tipos, né? A sexual, está aí agora recentemente a questão do estupro, né? Que o jogador de futebol cometeu, e que os amigos foram altamente solidários, houve sororidade para diminuir a pena desse agressor. Então, a gente ainda tem esse aspecto a se lidar. Então, temos que falar realmente de violência contra a mulher. As mulheres negras, né, elas são as que mais, digamos assim, elas têm no mundo, né, e no Brasil, elas são maiores vítimas da violência urbana, a gente falando como um todo,
E, do que se refere a mulheres indígenas, né, eu sou de origem indígena, há um apagamento na história dos dados desde a época da colonização, né, da violência que foi, né, com estupros e violência como um todo. Então, nós não temos os dados específicos no que se refere às mulheres indígenas. Justiça ambiental, a gente tem que falar disso, por quê? Porque isso é fundamental para toda a sociedade, né? Nós estamos na engenharia, a engenharia que é para trazer soluções para a sociedade, né? E como a gente vai trazer soluções se a gente não pensa em desenvolvimento social, se a gente não pensa na área ambiental? Lembrando que nós vivemos 4 anos de um governo que foi a favor das privatizações, fascista, promoveu o aumento do desmatamento, das queimadas, da devastação da Amazônia. Eu sou amazônida, né? Sou paraense, do garimpo. Então, tudo afetou o meio ambiente, né? Lembrando lá da bancada do boi, da bala e da Bíblia, que ainda tem resistência às questões ambientais. Então, nós temos que pensar nisso enquanto mulheres, enquanto sociedade, né? A FICENG faz muito bem essa luta. E lembrando que a engenharia é um dos pilares para modificar esse quadro, né? Nós temos essa necessidade, nós temos essa obrigação com a sociedade de devolver isso, né? Lembrando que vai passar, porque a nossa luta está passando pela reestatização, por tudo que aconteceu. Vamos ter um exemplo, a Eletrobras, né? Fornecimento de energia, o que tem acontecido, o saneamento Brasil afora, que não tem funcionado depois da privatização, né? Fatiamento da Petrobras, que em prol do mercado internacional, que acabou, basicamente, desindustrializou o Brasil. Então, nós temos que pensar nisso, né? É fundamental que as empresas sejam públicas e a favor do povo, e não busquem só o lucro e o mercado financeiro, né? Elas tragam realmente o benefício para a sociedade. Afinal de contas, é por isso que a gente tem que ter empresas públicas, né? E eu tenho que pontuar, eu tenho que falar como sindicalista da reforma trabalhista, né? Que foi uma coisa horrorosa que promoveu o esvaziamento, a falta de financiamento para os sindicatos e, além de tudo, uma campanha perversa de desmoralização dos sindicalistas frente à sociedade. Então, a gente também está trazendo todo esse aspecto na nossa campanha. Aí a gente, às vezes, ouve, CLT, letra morta. Não, a CLT existe. E não é artigo de luxo, não. A gente não pode só pensar que agora tudo é PJ, é MEI. Não, nós temos que ter nossa garantia de emprego, nós temos que ter estabilidade, porque com o empregado público, a gente garante o funcionamento dos serviços que são fundamentais para a sociedade. Então, temos que pensar nisso. Então, dentro desse contexto, né, eu quero recordar a FICENG, ela tem um projeto, ela idealizou o projeto Engenheiro Sim, Analista Não, né, que as empresas privadas e as públicas também usaram esses termos aí, analista, consultor, para descaracterizar a nossa profissão e não nos pagar o mínimo profissional. Então, assim, também está dentro da nossa campanha, né? E esse quadro, ele precariza, né? O quadro de dizer que são PJs, que é importante, agora acabou, é só PJ, é só você ter a sua própria empresa. Não, você tem que lutar por isso, porque é necessário esse engenheiro estar nesses quadros, nos governos como funcionário e nas empresas como um todo, né? E, assim, dentro dos nossos coletivos, nós trabalhamos bastante, dos nossos coletivos que estão nos nossos estados, da nossa base, trabalhamos todas as questões relacionadas ao 8 de março, mais especificamente, né? Ou seja, nós temos a campanha nacional, mas em alguns estados a gente tem trabalho com qualidade de vida da mulher, qualidade mental. Nós temos também, inclusive, alguns estados que fornecem mamografia, pagam, né? Alguns notificados pagam a mamografia nesse período do 8 de março. Então, nós temos várias ações dentro dos sindicatos que são múltiplas, né? Então, a federação ela leva a campanha, mas nós temos as atividades múltiplas, né? Ações específicas. E só para finalizar, né, essa fala inicial, falar que o nosso coletivo de mulheres da FICENG ele existe há 15 anos oficialmente, né? E ele faz parte da estrutura da nossa federação. O nosso estatuto tem o coletivo, porque a diretora da mulher ela coordena o coletivo de mulheres da FICENG.
E a gente sempre tem lutado pela democracia, pela soberania nacional. E a luta das mulheres, ela é dentro do nosso contexto da FICENGE, de homens e mulheres, porque nós entendemos que é a defesa da sociedade. Quando você está falando de defender a mulher da violência, quando você está falando em lutar pelo emprego com qualidade, combater a precarização, você está falando da melhoria da sociedade. Não é só para as mulheres, é para todos, né? Você não tem uma sociedade. Quando você está falando em defender uma mãe que tem filhos, né? Você está garantindo o futuro da sociedade. Sem criança não tem futuro. Então, você tem que garantir que aquela mulher que tem filhos ela possa trabalhar, ela possa desenvolver as suas atividades, ela possa ter segurança no emprego, ela não seja assediada, nós combatemos os assédios, né? Nós temos várias campanhas. Então, é isso, né? A gente tem feito isso. Então, a gente tem que acreditar na luta, sonhar, né? E nos juntar, todos, para poder fazer uma sociedade melhor, que é isso que a gente está buscando. Então, por enquanto é isso, Alexandre. Obrigada. Bom, eu quero primeiro agradecer bastante essa intervenção maravilhosa da Simone Bahia e das boas-vindas à Gladys. A Gladys, ela teve um pequeno embaraço há poucos instantes, mas está conosco aqui, toda pronta para falar. E, conforme a gente tinha conversado há poucos instantes, eu vou passar a palavra para a Helena Araújo, a engenheira agrônoma Helena Araújo, que ela vai também fazer uma pequena apresentação sobre si própria e depois falar um pouco sobre o papel da mulher na luta, não só na engenharia, mas também na sociedade. Helena, a palavra toda sua. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Alexandre. Oi, Simone. Oi, Gladys. Há quanto tempo que eu não a via, né? A Simone não, vi antes de ontem. É isso, gente. Eu sou Helena Araújo, engenheira agrônoma, sou mestre em desenvolvimento do meio ambiente. Trabalhei sempre com os projetos voltados ao combate à pobreza rural, né? Então, também trabalhei na parte de moderação de grupos, né, de irrigantes na Paraíba. Eu trabalhei na Paraíba, no Ceará, comecei a minha vida profissional no Acre, também trabalhei no Pará e a maior parte aqui no meu estado, no Ceará. E aí, bem, é isso, né? Então, na militância profissional, a gente foi presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui no Ceará, e por diversos mandatos eu fui conselheira do CREA. Hoje eu estou no último mandato de conselheira do CREA, estou coordenando a Câmara de Agronomia aqui do CREA Ceará, e fui eleita antes de ontem para coordenadora adjunta nacional das câmaras de agronomia. E assim, em termos gerais, é isso aí, em termos de minha apresentação. E como eu falei, que sempre trabalhei nos projetos de combate à pobreza rural, como engenheira agrônoma, a gente vê um país, né, que é o celeiro mundial, como se diz, né, em produção alimentar, embora que muitos de commodities, né? Nós produzimos para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e não conseguimos alimentar a nossa população de verdade. Temos hoje, segundo o relatório da FAO, mais de 70 milhões de pessoas dentro do Brasil que passam por insegurança alimentar moderada e 21,1 milhões de pessoas que tem insegurança alimentar grave. Aí você pode pensar como se explica um país que produz tanto e não consegue alimentar o seu povo, né? Isso aí é uma grande questão que só vai com políticas públicas audaciosas, né? Nós penamos muito com a questão da distribuição. E, além disso aí, nós também temos um grande desperdício. Se estima que cerca de 30% de tudo que é produzido é desperdiçado entre o ato da colheita
e até o consumidor final. Então, você vê, será que só o desperdício já daria para suprir essa insegurança alimentar total, né? Então, isso é uma questão que nós, enquanto engenheiros, porque aí envolve toda a cadeia, todos os profissionais de todas as engenharias, seja na cadeia de transporte, seja na produção de alimentos, e ainda vem mais a história, que aí eu vou dar um recorte, a questão dos alimentos saudáveis, né? O Brasil é o campeão de uso de agrotóxicos, né? Que é uma questão que hoje, em quase todos os estados, existem fóruns de combate ao impacto do uso de agrotóxicos. Aqui mesmo no Ceará, a gente faz parte do Fórum de Combate aos Impactos do Uso de Agrotóxicos aqui no estado. Nós temos a aviação aérea, né? A pulverização aérea é proibido, né? Recente está com uns 2 anos que temos uma lei de proibição. E esses impactos de agrotóxicos, ele se mostra principalmente na cadeia alimentar, né? No uso dos alimentos, e também nas águas, nos corpos hídricos. Então, tem vários trabalhos acadêmicos que estão aí sendo mostrados, onde se apresenta inúmeros resíduos de agrotóxicos. A Simone falou da questão da mineração, que também é a questão do resíduo, principalmente de mercúrio nas águas, e na agronomia são os agrotóxicos aí que nas regiões onde tem a maior incidência de aplicação de agrotóxicos, também o Ministério de Saúde tem dados que apontam também como regiões de grande incidência de câncer. Nós não podemos dizer que uma coisa está relacionada à outra, mas se leva a crer que sim. Bom, isso do ponto de vista geral. Com relação à questão das mulheres, né, a gente plantou o programa Mulher do CONFEA e CREA, aqui no estado do Ceará, em 2021, em plena pandemia, e através dele a gente conseguiu fazer vários debates, né? Apesar de ser o programa da mulher, mas era um programa aberto, como a maioria dos programas são abertos, à participação de homens e mulheres. E nesse programa nós trouxemos pessoas da Casa da Mulher Brasileira, onde a gente debateu a questão sexual, né, dos vários assédios, assédio sexual, assédio patrimonial, que é uma grande, que nós profissionais, e aí a gente vê depoimento de muitas colegas, a gente vê que muitas colegas são vítimas de assédio patrimonial. Ela recebe o dinheiro no final do mês, os seus companheiros, esposos, amantes, etc., acaba compartilhando ou se achando, por vezes, dono desse trabalho da mulher. Ou seja, é um compartilhamento, digamos, psicológico também, além de patrimonial mesmo. Então, a questão do assédio psicológico, que é muito, muito intenso, a gente vê muito intenso, principalmente nas nossas áreas, onde isso aí baixa a nossa autoestima, né? Quando os nossos companheiros, colegas de trabalho, seja dentro de casa, seja fora, eles muitas vezes dizem, não, você não pode ocupar cargo A, B ou C, porque você não vai conseguir dar conta, você é mulher, como é que você vai estar à frente de um grupo de homens? A tua profissão é extremamente masculina, o que é que tu está fazendo aí? Então, são vários estereotipos que, por mais que estejamos avançando, eles ainda permanecem, né? Na área da civil, a gente vê poucas mulheres no chão de fábrica, como a gente chama, que é na questão da construção civil, né? Mais dentro dos escritórios, pouco na área de frente, né? na execução
propriamente dita. Na área de agronomia, a gente vê muitas colegas mais na área da pesquisa, mas quando se sobressai algumas, muitas vezes nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, quando vê qualquer área de sombreamento, pelo menos eu fui vítima disso e de vez em quando ainda sou, quando colegas veem outras se sobressaindo mais que eles, então a tendência deles é fazerem campanha deturpando, né, aquela pessoa, principalmente, né, se achar que vai fazer algum sombreamento na vida ou na carreira deles. E que nós, mulheres, não temos, digamos assim, nós não temos a capacidade de ocupar alguns espaços. Então, isso a gente verifica no corriqueiro. E as questões do feminicídio que foi colocado aí pela Simone, aqui o nosso estado, o estado do Ceará, nós temos uma região bem característica, que é a região do Cariri, onde quase todo dia nós temos uma mulher vítima de feminicídio. E essas vítimas, elas não são, na maioria das vezes, mulheres de periferia, não. Elas são empresárias, elas são profissionais, ou seja, aí se mostra que a questão da mulher, ela não passa por um determinado segmento social, ela perpassa todos os segmentos sociais, seja a mulher da periferia, aquela que luta no dia a dia para sobreviver, para manter a sua casa, a mãe solo, né, como elas são chamadas a maioria das vezes, seja nas grandes corporações, por mais que ocupem cargos, elas sofrem algum tipo de violência, seja, e principalmente violência que batem diretamente na sua autoestima, né? Para exatamente balizar esses valores, fazer com que elas se sintam diminuídas e, com isso, faça valer essa sociedade que nós temos aí. Eu coloco uma coisa assim que sobre o machismo. A questão do machismo, apesar o machismo é estrutural, o machismo para mim é natural, né? Ele sai de uma naturalidade tão grande que os homens não se apercebem que eles estão praticando atos machistas, né? Eles já nascem machistas, né? Já são naturalmente machistas. E isso eles praticam com a naturalidade e muitas vezes até com vendas, por mais que digam que apoiam as mulheres que trabalham na questão da equidade, né? Que muitos não sabem nem o que é equidade, confundem equidade com igualdade, né? Porque a equidade é você tratar diferentes para que eles cheguem na mesma igualdade, né? Então, essa questão aí é vista. Gente, e aqui também, atualmente, a gente está fazendo parte da AMEAG, que é a Associação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências. E para o dia 8 de março, nós estamos com a campanha de acolher, apoiar e acolher. E essa campanha ela não está sendo voltada para as mulheres engenheiras, ela está sendo voltada para as mulheres em situação de risco, que a gente conseguir captar roupas, doações diversas aí para levar para os abrigos onde as mulheres estão em situação mais de risco. Então, essa campanha ela está ocorrendo em 3 a 4 regiões do estado e o resultado dessa campanha vai ficar nesses locais, nesses abrigos, né, nessas instituições de acolhimento dessas pessoas em situação de risco. Bom, por enquanto é isso aí, tem muita coisa, mas a gente não pode esgotar tudo, não, é só um pouquinho. É isso. A conversa está apenas começando.
É. essa intervenção da Helena, ela complementou um pouco daquilo que a Simone falou. E agora a gente vai ouvir a Cláudia Diniz, que é engenheira naval, tem doutorado em engenharia da informação e é uma das dirigentes do movimento Engenharia pela Democracia. Cláudia, palavra tua. Bem-vinda, e eu espero que esteja tudo resolvido lá aquele pequeno incidente que nos aperreou a todos. Cláudia, palavra tua. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Como falou o Alexandre, meu nome é Clárice Diniz, eu sou engenheira naval, é, foi a primeira leva, né? Fui a terceira a se formar, mas em algumas áreas eu fui pioneira de trabalho, na área de engenharia, como mulher, né? Trabalhei na engenharia naval 20 anos, até que a primeira é, grande onda, né? O ciclo de engenharia naval acabou, aí eu fui para a indústria microeletrônica. Aí empreendi, tive empresas nessa área e também depois eu passei para me aposentei como engenheira e passei para o ensino, né? Eu estou no ensino há 30, quase 30, 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? Quase 30. Trabalhei 30 como engenheira e agora quase 30 como professor. Muito bem. O que eu trago aqui para vocês, né? Informes, como fizeram as minhas colegas, né? A Engenharia pela Democracia é um movimento nacional preocupada com o desenvolvimento do Brasil e nós, agora, para comemorar o Mês Internacional de Luta das Mulheres, nós vamos fazer ao menos um evento e nós se propomos que esse primeiro evento seja uma série de eventos mensais. Na verdade, nós vamos ter uma série de eventos mensais, né? Porque o mês de março é um mês muito carregado de festa, de festividades, né? E então não tem sentido a gente também encher de festividade que as pessoas não conseguem aproveitar, né? Então nós vamos ter todo mês eventos para vocês sobre temas relevantes. Nós fizemos um levantamento, né? Uma pequena enquete prévia e nós levantamos 9 temas para trabalhar que as pessoas querem informações deles, né? Então nós vamos fazer um evento ao menos por tema para esclarecer as pessoas sobre esses assuntos, né? Então as pessoas nos dizem que querem saber, né? Sobre, como falou aí a colega, o assédio, querem saber como está sendo feito o enfrentamento do assédio no trabalho, mas nós queremos saber, as pessoas querem saber, porque querem que políticas públicas se voltem para isso, não é? Então, eles estão buscando um saber que leve à ação, né? Isso é muito importante. Isso mostra um grau de maturidade, né? Do movimento das mulheres como um todo, que elas não querem só saber o que está acontecendo, elas querem saber para que elas possam pressionar por políticas públicas favoráveis aos seus direitos, né? Então, isso me deixa muito alegre. É um segundo estágio aí, não é só um estágio de ficar ouvindo, mas de ficar prontas para a ação, né? Porque com a área das mulheres é um setor da vida nossa em que ele só avança em cima atualmente devido às legislações, né? E é um fenômeno, esse fenômeno das mulheres só avançarem, né? O movimento todo está baseado em leis, ele é um fenômeno que ocorre não só com as mulheres, é bem conhecido e ele ocorre com grupos minoritários quanto ao poder, tá certo? Pode ser majoritário como as mulheres são, mas minoritários quanto à participação no poder. E o que ocorre? O grupo que tem o poder não dá poder a elas só conseguem pela luta, né? Pela insistência, e hoje na democracia a luta é
políticas públicas, é conseguir, né, políticas públicas, legislações, leis que permitam a ela, às mulheres, né, terem mais, conseguirem, né, usufruírem de mais direitos, né? Isso aconteceu com as pessoas com deficiência e outros setores. Aliás, o movimento feminista todo, e hoje toda a luta das mulheres, ela copia e se baseia no movimento da pessoa com deficiência, sabiam? É verdade. O movimento com as pessoas com deficiência, ele consegue, depois da Segunda Guerra Mundial, devido ao alto número de pessoas com deficiência, a ter uma certa aceitação que essas pessoas tinham direito. Afinal de contas, todos nós estávamos vivos, né? Porque essas pessoas lutaram muito e ficaram com deficiência devido à luta para nós, para que nós tivéssemos a vida que nós temos. Então, o pessoal começou a dizer, não, vamos ceder para eles, né? E essas pessoas fizeram uma série de estratégias na década de 50 e 60 que o movimento feminista percebeu, opa, nós estamos lutando aí desde os anos 800 e esse pessoal está conseguindo muito rápido legislações favoráveis. Vamos fazer como eles. E começaram a fazer, e realmente, num dado momento, elas conseguiram as legislações da mesma forma que o pessoal com deficiência conseguiu. Foi um excelente aprendizado, não é? Muito bem. Então, nós estamos agora numa fase, como eu falei, que a maioria das mulheres ou estão pressionando, estão lá no dia 8, vão estar nas passeatas, né? Como eu fui dezenas de passeatas nos anos passados, né? Portanto, dia 8 eu reservo para essa atividade da sociedade como um todo, pressionando por políticas públicas favoráveis, né? E esse seria o terceiro estágio, né? O segundo, como eu falei, é de estar já querendo informação para ficar em prontidão para sair para a rua, né? Para lutar, né? Junto aos deputados, junto aos senadores, né? Junto ao executivo, por políticas públicas favoráveis aos direitos das mulheres, né? Então, nós temos outros assuntos, eu dei um exemplo, né? Eu vou citar alguns outros para vocês verem como as mulheres a luta das mulheres nas áreas da engenharia, ela tem especificidade, mas elas, é claro que elas sendo mulheres, sendo elas mulheres, elas vão sofrer as pressões que sofrem, né? Essa enorme categoria humana que são as mulheres, né? Então, um dos pontos, o primeiro, assim, talvez o que mais elas gritem é pela participação nos postos de decisão, né? É, seria o que nós chamamos de romper o teto de vidro, né? Que elas possam chegar aos postos de decisões nas empresas, né? Nos locais de trabalho, né? Falei já do assédio. Outro ponto é a necessidade de igualdade de salário e oportunidade. Esse é um ponto muito chave, está muito ligado ao teto de vidro, tá? Porque se você passa a posto de decisão, a gente sabe que os postos de decisão têm salários mais altos, né? E com isso quebra o teto de vidro. Então, eles põem um salário menor para as mulheres e seguram ela em cargos, né, em que elas passam a ter um trabalho técnico, responsabilidade técnica, mas não tem poder de decisão e, com isso, não tem salários igual aos dos colegas, homens, né? Outro assunto é o que já foi dito pela Simone por todas, é o enfrentamento ao feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres, todas as formas, né? Isso é necessário, urgentíssimo, né? Isso é uma coisa que não tem, não é realmente, pessoal, causa para nós que somos civilizados, causa uma verdadeira assim, dissonância cognitiva quando você vê os dados de feminicídio, de assassinato, de violência, quando você vê alguns tipos de assédio. Realmente a gente para, o que está acontecendo? O que é isso? Não é? Não tem cabimento, né? Então, esse é um assunto que nós temos que abordar seriamente, com urgência, né?
A questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e o trabalho, né? Que as mulheres, devido à questão do trabalho, tem uma série de situações que leva elas a decidirem adiar uma gravidez que elas gostariam que fosse numa certa idade, mas por problemas do trabalho elas adiam, né? E assim vai, uma série de questões que nós pretendemos que especialistas abordem para as pessoas perceberem dos seus direitos, né? Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? E quanto ao trabalho, né? Em relação ao trabalho. Aí, consequência desse, claro, a questão da maternidade e trabalho, né? A falta de creche, a falta de quem atenda as crianças no tempo que elas não vão sair estão fora de escola, né? Essa reclamação é muito grande, muito forte, particularmente na pessoal que trabalha em área de construção civil ou em áreas relativa à construção, né? Ou então ao trabalho fora de espaços, porque as empresas às vezes têm creche, mas tem para é, pessoal que trabalha num certo edifício, numa certa sede, numa certa filial. Mas acontece que as profissionais, né, que vão a campo, seja agrônomas, seja engenheiros civis, seja engenheiras navais que vão para a plataforma, elas ficam numa situação realmente sem serem atendidas, né? Então, isso também tem que ter uma solução, né? A questão da maternidade e carreira das cientistas e profissionais da tecnologia, que é um caso muito específico, mas que é muito sensível, porque atinge as professoras, né? As professoras e pesquisadoras e tecnologistas né, de laboratórios, particularmente de áreas governamentais, governo estadual, federal, todas elas têm uma punição devido a tempo que ela, durante a gravidez e durante o amamentamento, elas não estão se dedicando a escreverem, porque escrever toma muito tempo. Estudar, pesquisar toma muito tempo, né? E um tempo incrível. E elas não têm, porque um bebê também toma muito tempo, e elas têm que priorizar, então, prioridade para o filho. Então, o que acontece? Elas não têm tanta produção quanto os colegas. O próprio pai da criança pode ser colega até, né? Que consegue ir estudando, pesquisando, apresentando trabalhos e, com isso, se pontuando para avançar na carreira. E elas não. Isso tem causado, inclusive, a gente vê nos jornais, casos constrangedores de pesquisadoras importantes terem seus pedidos de fomento negado porque, durante o tempo de gravidez, não apresentou trabalho. O que é isso? Que país é esse? Que mundo é esse que estamos? Né? Então, se precisa mais de criança, não precisa mais ter filhos, né? Todo mundo vai nascer de robozinho, né? Então, eu acho que isso tem que ser discutido, tem que ser também resolvido esse impasse que está atualmente. Um outro assunto delicado, que é a questão do racismo estrutural no trabalho, que, para caso das mulheres, se agrava, inclusive com a questão com maior frequência de assédio, né? Então, pretendemos discutir isso. E, finalmente, a questão da capacitação, né? Políticas de capacitação são necessárias e nós temos que discutir isso para poder propor, né? Porque as leis não saem, as políticas não saem da cabeça de um homem que teve um estalo, não, elas saem de reivindicações. Então, tem que ir para a rua, tem que fazer abaixo-assinado, tem que fazer estudos mostrando na necessidade daquela legislação, né? Então, isso nós estamos fazendo, puxamos pelos comitê do 8 de março, da Engenharia pela Democracia,
mas estamos agora em parceria, uma parceria importante que eu tenho que dividir com vocês. O Clube de Engenharia também está junto, então já não posso falar mais que esse comitê é um comitê da Engenharia para a Democracia, mas é um comitê da Engenharia para a Democracia, do Clube de Engenharia, da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas Nacional, que é a mais antiga entidade, é de 1937, né? A mais antiga entidade nacional de engenheiras e arquitetas, né? Então, essas três, além de outras que estão se juntando com nós, né? Para que esses eventos, né? Ocorram, né? Atendendo a essas necessidades de informação, né? Das mulheres e dos homens, porque esses eventos não são feitos para as mulheres só, são feitos para que os homens se esclareçam. Gente, se os homens não vierem juntos, as mulheres não vão conseguir. Não é? Foi assim na creche. Quando houve o movimento de creche, década de 60, não se conseguia creche. Não se conseguia. Até que, de repente, no final da década de 70, o pessoal percebeu o seguinte, que se os homens não entrarem, não vamos conseguir a lei da creche. Aí os homens entraram. Felizmente, aí saiu a obrigatoriedade da creche, saiu a lei. Então, viu, Alexandre, você tem que vir junto. Todos os homens têm que vir, né? Porque se houver igualdade, o ambiente será melhor para todos, né? Não tenha dúvida, não é? Não é só melhor para as mulheres, é para as mulheres e para os homens. Um ambiente mais justo, mais agradável, né? Menos tenso, com menos injustiça, né? Vai ser um mundo muito melhor, né? Então, camarada, venham pelos direitos das mulheres. É isso que eu acho que é o mais prioritário a dizer, Alexandre. Bom, obrigado. Estou dentro. Conto comigo nessa jornada. Cássio, obrigado por essa tua participação. Bom, nós vamos começar agora uma segunda rodada de intervenções. E eu queria provocar alguns temas. O primeiro tema, todos eles foram tocados, mas o primeiro, de respeito, é se a evolução para um novo padrão de relacionamento entre homens e mulheres, se a gente pode confiar muito na força da legislação, né? Ou se isso passa realmente por uma mudança cultural. Me parece que a Helena ela foi muito fundo quando tocou na questão lá do Cariri, né? Que existe muita violência e tal, e não é a lei, porque a lei está mudada, a lei, o feminicídio é proibido em todo canto, né? É claro que tem que ser. Mas a questão cultural, né? E eventualmente os homens são machistas sem saber que estão sendo, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Outra questão que foi colocada, e eu acho que a gente devia aprofundar um pouco mais, é que a pauta da mulher, ela não está restrita às questões da mulher. E eu acredito que a Simone ela foi muito clara quando colocou isso, né? Na pauta da FICENGE, estão diversos temas que dizem respeito à sociedade. E a sociedade tem que saber que a mulher está à frente de muita coisa importante. Então, eu queria que você também falasse na relação das pautas das mulheres com a pauta da sociedade como um todo. E foi exatamente esse o finalzinho da intervenção da Clárice, né? Que os homens têm que vir juntos. Ou seja, as lutas não podem ser de forma isolada. E, finalmente, a questão que foi colocada também pela Clárice, eu acho que é muito séria, a questão da maternidade. A maternidade faz com que algumas pessoas queiram discriminar as mulheres porque elas são mães. Eu lembro que um presidente da República, que eu espero que em breve esteja preso, ele chegou a dizer que a mulher devia receber menos que era mãe. Não sei se vocês lembram disso, né? Quer dizer, uma coisa terrível. Então, eu vou passar pela ordem seguinte, a mesma ordem que a gente começou. Eu vou passar para Simone Bahia, na sequência para a Helena Araújo, e finalmente a gente fecha com a classe de Inês, aí a gente fecha essa segunda intervenção. Então, com a palavra a Simone Bahia. Simone, palavra tua. Bem, Alexandre, voltando, né? Você falou do modelo de relacionamento, né? A questão estrutural, o combate à violência e maternidade. É um combo, né? Embora o modelo, né, de relacionamento entre homem e mulher, os modelos das relações da sociedade, né, eles tenham evoluído, né, em alguns aspectos, mas a gente ainda tem o problema da divisão do trabalho doméstico, por exemplo.
que isso é um problema para vários lugares, várias relações, né? Não estou falando só da relação de homem e mulher, né? Das relações como um todo, né? E a divisão do trabalho, no geral, fica para um. E isso acarreta uma sobrecarga àquela mulher, né? Que está ali, além do trabalho na rua, dos filhos, ela tem a sobrecarga da divisão, o trabalho doméstico, que fica só para a mulher. No geral, a mulher gasta 5 vezes mais horas no trabalho doméstico do que o homem. E isso eu estou colocando quando, quando você tem um relacionamento que tem esse diálogo para ter esse tipo de contrapartida de um dominante, vamos dizer, dos homens, né? No caso, que alguns relacionamentos os homens dominam, né? Então, a gente está falando do caso de violência, né? E o que a gente tem, né? A gente precisa desconstruir esses modelos, né? Modelos de relacionamento em que um é responsável pela casa, independente de estar trabalhando, ter atividades externas, de ter filhos. A responsabilidade ela é conjunta, né? É dos dois. No momento que você tem uma casa que tem filhos, independente do seu modelo familiar, tem que ser uma troca, tem que ser a divisão igualitária, né, das questões da casa e dos filhos, né, da criação dos filhos, porque é muito complicado, né, a mulher, a gente falou muito de creche e tudo, mas se o homem, né, se o pai da criança, ele dividisse esse trabalho de criação dos filhos, a gente talvez não tivesse tanta necessidade de creches, né? Porque ele está no trabalho. Muitas vezes você tem pais que tiram a licença paternidade quando o filho nasce, ele faz qualquer coisa menos a obrigação dele de colaborar, né, de cuidar daquele filho. Na realidade, não é colaborar, não. Ele tem que cuidar porque o filho é também dele. Isso é coisa do... o trabalho doméstico ele é do adulto funcional. Qualquer adulto funcional, ele tem que... o pessoal, no geral, bate muita palma, né? O meu marido cozinha, não sei o quê. Não. Ele é um adulto funcional, né? Então, é o que a gente quer, né? Que a sociedade ela seja igualitária nesse aspecto aí também. O combate à violência ele também se faz com a educação, né? A gente tem alguns modelos. Eu lembro que eu conheci uma procuradora da mulher lá do Rio Grande do Norte, e ela tem um trabalho educativo para o homem agressor. E reincidência zero nesse trabalho que ela faz, né? Então, passa pela educação. E a questão da maternidade, como eu falei, ela não é só... Eu sou a mãe, tudo bem, mas ela não é só a mãe, né? Mesmo as mães solo, elas teriam que ter realmente essa contrapartida dos homens, e isso passa pela desconstrução desse modelo, né? Que o filho ele é responsabilidade da mulher somente, né? Isso falando das relações de casal, homem e mulher. Não é, né? É da família, né? É uma estrutura familiar, né? Então, familiar já requer o coletivo. Então, essa coletividade é que tem que ser entendida, né? A mulher não pode ser penalizada por ser mãe, porque senão não vai ter sociedade. Ainda não tem útero externo para gerar criança. Assim, a gente tem os bebês, né, de inseminação, mas a gente não tem um útero lá. Então, a gente, mesmo que tenha, a gente não sabe o que vai sair, né? Então, a responsabilidade não é só da mulher, né? Inclusive, já tem estudos que mostram que a mulher, quando ela é mãe, ela se torna até muito mais efetiva nos trabalhos, né? Nos trabalhos externos à casa, né? Já tem estudos sobre isso, porque é toda uma modificação na tua vida, né? Então, a empresa que contrata uma mulher casada, uma mulher, ou uma mãe, né? A gente está falando de mãe, eu falei casada, me desculpem. Uma mãe, ela está tendo agregação de várias coisas. Você aprende a ser organizada, diligente, várias coisas que vão sendo agregadas para a maternidade. Não que a mulher não seja, mas a maternidade ela te faz trabalhar em várias frentes juntas e ao mesmo tempo. Então, tudo isso passa pela divulgação, pela
construção de um modelo novo. E a gente não tem que esperar só a sociedade mudar. As leis também ajudam, né? Elas combatem a violência, a gente tem várias leis, mas o cumprimento da lei é importante, né? E punições mais severas, porque às vezes as punições elas são muito brandas. Aí o homem vai lá, ele agride e ele sabe que a legislação não está sempre a favor dele, né? Os órgãos governamentais não vão cumprir o seu papel, muitas vezes, de proteger aquela mulher com medidas protetivas, né? O descumprimento de medidas protetivas é absurdo, então a gente tem que ter mais severidade nesse sentido. É isso por enquanto. Bom, vamos ouvir, então, essa segunda intervenção da Helena Araújo. Helena, a palavra é tua. Ok. A Simone foi aí muito profunda em ela analisar toda a questão da maternidade, né? E aí eu lembrei de uma frase, uma conversa que eu tive com uma colega recente, e sobre participação feminina, né? A participação feminina nas representações de associações, sindicatos, conselhos, movimentos, etc., que ainda é muito pequena. E, assim, uma resposta que eu ouvi dela foi assim: ah, mas as mulheres participam pouco porque elas têm marido, elas têm filhos, né? Quer dizer, isso nada mais é para mim do que um pensamento altamente machista, alimenta o machismo, onde coloca a mulher num plano doméstico, né? No plano doméstico, que ela tem direito a trabalhar, porque o trabalho dela vai dividir as responsabilidades dos pagamentos das contas, mas ela não tem o direito de participar de movimentos, porque aquilo ali, para o homem, é uma agressão, porque está tirando o tempo dela em cuidar da família, em cuidar dos afazeres domésticos. E eu coloquei para ela que não concordava com essa, era simplista demais esse pensamento, que para mim isso é uma questão de prioridade, porque é importante você participar dos movimentos, você participar da sociedade como um todo, porque se você não participa, se você não luta, a sociedade não avança. E realmente, para avançar em políticas públicas, para avançar nos direitos, nas conquistas, é preciso essa participação, né? Nada se resolve a lei fria da lei, só o cumprimento, se ninguém se movimentar para que ela aconteça, né? Por melhor que seja uma legislação, se não houver alguém entrando com processos, fazendo com que essas legislações avancem, que os movimentos sociais, os mais diversos possíveis, não vá à frente à luta, então as conquistas não acontecem, né? E aí a Clátice colocou os temas, né, do movimento Engenharia e Desenvolvimento, né, e democracia, porque, na verdade, são temas que perpassam toda a sociedade, são temas que abrangem todos nós, sejamos homens ou mulheres, né? A questão do trabalho doméstico é um exemplo bem característico. Normalmente, nossos colegas, companheiros, chegam do trabalho, eu estou morto de cansado. Sentam na cadeira, vão assistir televisão lá, aí depois querem a jantinha pronta, o menininho a criança com dever feito, que a mãe já tem ensinado, só que ele esquece que ele participou 50% da geração daquele ser, né? Nada se fez sozinho. E cadê os 50% da participação? Quando casa no coletivo, né? Para gerenciar um lar. E aí tudo passa realmente pelo processo. Educação, eu vejo, educação, participação, que vai gerar o maior envolvimento nos movimentos sociais, e isso aí, em conjunto, a gente pode mudar a sociedade. Só as leis, só as políticas são importantes, as leis, não resta dúvida que ela é importante, todas são importantes, e elas podem avançar mais ainda com os movimentos da garantia desses direitos.
com as políticas compensatórias que ainda são necessárias, né, para garantir os direitos dos que não têm nada, mas nada disso ser um processo educacional que mexa nas estruturas, mas é na estrutura do lar, é na estrutura da escola, é na estrutura do trabalho, é na estrutura de todos os espaços que que a gente vive, sem um movimento educacional contínuo, onde mostre que a participação feminina e a participação masculina, elas caminham junto, e se a gente trabalhar junto, a gente vai mais além, sem nenhum sectarismo, sem nenhum radicalismo, sem nada. A gente trabalhando junto de uma forma comum, né, em prol de um objetivo também comum, a gente avança muito mais. Então, eu acredito muito que tudo passa pela questão da educação. Bom, vamos ouvir agora essa nova intervenção da engenheira Cláudia Diniz, lembrando que nós estamos quase no final do programa, mas ainda vai ter tempo para todo mundo falar, pelo menos mais uma vez. Cláudia, a palavra é toda tua. Muito bom. Muito bem. A pergunta ligada à questão da igualdade, mais ou menos, as oportunidades em relação ao homem e mulher na sociedade, não é isso? E se a questão seria possível de ser resolvida por legislação ou cultural. É essa mais ou menos a pergunta, não é? Muito bem, então vamos lá, né? Gente, a sociedade ela não avança de uma forma homogênea, né? Do homem da Idade da Pedra até ele inventar a escrita, né? Até ele inventar as máquinas, até ele inventar os chips, né? Ele não avançou de uma forma homogênea. Houve o quê? Inovações, né? Revoluções tecnológicas, científicas, disruptivas, que de repente, né? Outras foram mais escalonadas, né? Em eco, né? Foi indo. Então, a sociedade, da mesma forma, nessas questões de comportamento, né? Comportamental, ético, moral, toda essa parte aí humana, né? Tá certo? Ela avança de uma forma também, não vou dizer que é caótica, mas ela tem pontos, né, de singularidades, concordo, vai ter uma baita singularidade, descobriu a escrita, inventar a escrita, uma singularidade, né? Mas ela também avança em alguns pontos mais que os outros. Em outras palavras, né? Não dá para você contar que tudo vai ir bonitinho na sociedade. Mas, agora, se você vai deixar a sociedade cheia de caroços lá, né, que não se resolvem, que não avançam, é uma situação. A outra é você ter pontos que avançam e que vão em eco, né, levando para outros, de forma que, no final, depois de algum tempo, as pessoas todas têm um comportamento. Hoje em dia, acho que ninguém pensa em sair na rua, né, sem mais nem menos, cuspindo no chão. Quando eu era criança, eu tinha um nojo de andar na rua, todo mundo cuspia no chão. Eu achei um absurdo. Mas aí o que acontece? Foi avançando. Eu estou contando a brincadeira do cuspe, que é mais leve. Todos nós sabemos, os mais velhos lembram de coisas absurdas que se faziam na nossa infância, a humanidade fazia, e que deixou de fazer. Mas não deixou de repente. A gente sempre tinha um vizinho que era uma pessoa na rua, uma pessoa que a gente sabia, ouvia falar, que não tinha ainda o comportamento que se considerava avançado, adequado, né? Então, na questão das mulheres, também vai estar acontecendo isso. Você tem a lei é uma diretriz, né? É uma diretriz que, na verdade, diz, ó, você vai. Se você não for, né, a gente passa. Então, mas é uma diretriz. Então, essa diretriz já ajuda. Se você tem a legislação, você vai criando comportamentos. Se tiver muito absurda, você muda a lei.
a gente está sabendo, aperfeiçoa, né, a lei. Então, a lei está ligada um sistema de comportamento, ela cria um sistema de comportamento, um sistema de aprovação do comportamento, não é? E também de condenação do que se acha que a lei considera que é errado, que foi que um grupo de pessoas acharam que estava errado e conseguiram emplacar como lei. Então, o que eu vejo que há necessidade de lei, sim. Há necessidade de políticas públicas, que a política pública é fazer a lei valer, é fazer isso que é a política pública. O que é a política pública? O que é política, pessoal? A política, estudei administração pública, tá? Então, eu sou mestre em administração pública. Então, em administração pública, política é a arte de recursos. Para quem você dá o recurso? Não é um blá blá blá. Isso aí não é blá blá blá. Para onde vai o recurso? Isso é política. Então, quando você fala políticas públicas, para onde vai o recurso? Para que aquela lei encontre possibilidade dela estar valendo para valer, né? Então, há necessidade de leis e políticas públicas. Só a lei, as pessoas não têm elementos e recursos para até entendê-la, para até qual é o comportamento que se espera, né? Que a pessoa tem que ter. Agora, com a política pública, já ela é mais sinalizada. Além da diretriz, ela tem sinalizações, tem incentivos, né? Para que ocorra. Então, há necessidade de políticas públicas, portanto, recursos, entenderam? Recursos para acontecer, né? E a necessidade de lei. Porque falar só, a questão é cultural, mas olha só a palavra cultural. Eu dei aula nessa parte cultural, eu fui professora da Faculdade de Engenharia em Cultura, Engenharia de Produção em Cultura, né? Então, me preocupei muito com essa questão cultural e fiquei anos e anos estudando isso. Para começar, a palavra cultural, cultura, o que é cultura? O primeiro cara que resolveu, vamos definir o que é cultura, ele tentou pegar o conceito e ele começou a levantar as definições do conceito. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele levantou 450 significados para a cultura. 450. Isso foi em 46, 47, 48. Então, olha só, pessoal, hoje você tem milhares de conceitos para a cultura, né? Então, dizer, é uma mudança cultural, mas qual cultura você está falando? O processo civilizatório é cultura, processo civilizatório. O processo de embevecimento estético, né, da beleza, da arte, também é cultura. Então, que cultura se está falando? Né? Já que tem tantas definições. Então, acreditar, esperar que a cultura resolva essa questão da igualdade de oportunidades para homens e mulheres, né? Eu acho meio complicado. É mais fácil você contar com políticas públicas. É mais rápido, porque a política pública ela incentiva várias formas de cultura, né? Ela tem possibilidade, né? E também ela define responsabilidades, né? Então, isso eu acho que não abro mão, é claro, de mudanças culturais, porque a gente sabe que as mudanças culturais são fantásticas, mas depende de. Não dá para você dizer, nós vamos fazer mudanças culturais. É meio complicado, né? Você vai fazer? Não, você teve gente que fez. Você teve um pessoal lá que queimou o sutiã e fez mudança cultural na década de 70, de 80, né? Então, mas aí, hoje, você já tem outros instrumentos. Na época não tinha, como eu falei para vocês. Então, o pessoal usava os recursos que podiam. Hoje você tem mais instrumentos. Então, hoje a gente pode reivindicar, sim, políticas públicas até para ajudar a cultura, as diversas formas de cultura, as diversas possibilidades de cultura, ajudarem a avançar nessa questão. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Esse programa, um programa que marca
um dia de lutas das mulheres, não só por igualdade e equidade, mas, sobretudo, por participação. As mulheres não devem nada aos homens, né? Só que alguns homens não aprendem, não sabem disso ainda. Por enquanto, não sabem. Mas vai ser a partir de muita luta, de muita coragem, muita vontade, que a gente vai chegar a uma situação em que as pessoas possam se respeitar, independentemente da forma como nasceram, do sexo, da conta bancária. Bom, vamos partir agora para uma rodada de despedidas e de mensagens finais. Vou passar inicialmente para a nossa querida Simone Bahia, que vai mandar uma mensagem. A gente sabe que a Ficenge está com um largo programa por esses dias. Eu acredito que ela tem que convocar o povo todo, né, para participar. Simone, palavra tua. Sim, Alexandre. Dando para finalizar, né, nossa fala e dar o nosso boa noite a todos, todas, todes e vocês, é, lembrar, né, que a Ficenge ela tem atuado no meio político, ela tem uma agenda política, né, em que ela cobra as políticas públicas, ela propõe, inclusive, né, tem proposto legislações e feito várias atividades no que se refere não só a gênero, né, as mulheres, mas também atividades relacionadas à defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da engenharia. Convidar todas as mulheres a participarem dos coletivos de mulheres dos estados, né, dos sindicatos de engenheiros nos estados, né, e, consequentemente, fazer parte do nosso coletivo. Convidar também as mulheres a participarem de uma atividade que vai ter em Pernambuco, de formação nossa, presencial, né? A realidade vai ser híbrida, né? Então, a gente vai estar divulgando no futuro, vai ser em Pernambuco a parte presencial, é uma atividade de formação para discutir mulheres e sociedade, entre outras coisas. Faz parte também, né, do nosso trabalho desse enfrentamento da problemática das mulheres, né, de problemática que nós temos na sociedade, violência, entre outros, você também fazer a formação da mulher, né? Você trazer não só trazer o problema, mas essas sugestões que nós temos para a resolução, né? A Vicente, o nosso forte recentemente nas políticas para as mulheres, nós temos proposto várias políticas para as mulheres, né? Não, em vários segmentos, inclusive, né? Dentro do próprio sistema, a gente colocou lá no nosso, através do CEDEM, né, que o coletivo, a Ficenge trabalha, participa do CEDEM do Confea, nós propusemos uma política para as mulheres e está andando lá dentro do sistema, e também temos tido essa inserção no meio político e social para trazer essa agenda buscando as soluções e a viabilização do que seria o melhor para a sociedade, né? Do que nós entendemos como melhoria da sociedade. No mais, muito obrigada pelo esse espaço, né? Convido a todos, homens e mulheres, a participarem dessas discussões, porque a gente se dar ciência do que acontece, né, é também um meio de combater, né, o problema que existe da violência, as diferenças salariais, né, visibilizar a mulher dentro desse contexto da engenharia e da sociedade. Então, muito obrigada, sucesso a todas as nossas colegas aí que estão travando também essa luta, né, a Clárice e a Helena, dentro de cada uma das suas entidades, né? E vamos aguardar para encontrá-las em uma nova oportunidade. Helena Araújo, vamos ouvir suas despedidas e eu sei que tem coisa nova por aí. Helena, ela tem feito um trabalho espetacular, e no Ceará eu sei que a coisa funciona. Me parece que a sua presença no Sindicato de Engenheiros foi marcante e é interessante que a presença das engenheiras, Simone e Cláudice, em postos de chave de comando, eventualmente elas perturbam os homens, porque eles veem que não são apenas eles que podem presidir as coisas. Nesse momento, viu, Helena, eu agradeço bastante esse seu sinal, né? Porque é um sinal importante que a gente manda para a sociedade, né? Que não existe nenhum canto que seja exclusivo para ninguém. Helena Araújo, as suas palavras de despedida.
E aí eu começo as palavras de despedida pegando assim um gancho nas falas, eu acho que foi da Cádice, quando ela falou dos avanços, que os avanços não se dão de um dia para o outro, na verdade, eles se dão em passos e em espaços, né? E esses passos e espaços eles dependem também do teu berço, onde você nasceu. Porque se você nasceu em berço esplêndido, com direito a acesso a tudo, principalmente à tecnologia, então esses passos eles são mais rápidos. É o contrário de quem nasceu nos espaços. Então, esses passos vão ser bem mais curtinhos, porque falta o acesso a esses instrumentos que vão te dar um pouquinho, digamos, de asas para que você avance. E com relação às políticas públicas, e aí eu coloco como eu sou da área de planejamento, as políticas são importantes, mas ela tem que também ser monitorada e ter os indicadores de avaliação. Nós precisamos avaliar as políticas até para redirecioná-las, aproveitando aquilo que deu certo e redirecionando aquilo que tem que ser redirecionado. E, assim, nesse espaço que a gente tem aqui no estado do Ceará, a gente procura contribuir com o que a gente pode contribuir, né? Algumas vezes nós temos visibilidade, outras vezes não. E aí eu aproveito para conclamar todas as mulheres, principalmente as mulheres engenheiras e também os homens, né? Para que participem das lutas femininas, né? Porque o dia 8 de março é um dia de luta, não é um dia de festa. A festa é para comemorar as vitórias da luta, mas as lutas acontecem a cada dia. A cada dia a gente encontra uma barreira que a gente tem que superar. E quando a gente supera, realmente a gente tem que dar o grito de vitória. E esse grito a gente tem que dar acompanhada com os nossos parceiros que acreditam na nossa luta e que, junto conosco, eles lutam para que as coisas sejam cada vez melhores, que as injustiças sejam menores e que a equidade e a igualdade social venha de forma mais rápida. E aí a gente chama para que as meninas, principalmente as meninas da engenharia, da agronomia, da geociência, elas trabalhem, elas se cheguem, elas participem mais das suas entidades, seja ela qual for, seja associação, seja movimento, seja sindicato, seja conselho, que ela vá junto, porque só assim a gente consegue ocupar um pouco mais esses espaços que já são tão restritos, mas a gente consegue ocupar e avançar cada vez mais para que a nossa luta chegue. Não é uma luta para desbancar homens, é uma luta de conquista de espaço, porque nós temos inteligência, nós temos saúde, nós temos força de trabalho, tanto quanto igual. E digo mais, nós temos uma coisa a mais que foi colocado, nós temos útero, né? Nós geramos vida, por isso nós temos mais sensibilidade. Não existiria homem se não fosse mulher, e o contrário, vice-versa, para nos ajudar. E assim a gente conclui essa fala, e que viva o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, viva esta luta e continuemos nela. E é isso. Bom, e viva, né? Viva mesmo. Bom, Cláudia Inês, ela vai proferir agora as palavras de despedidas. E eu já estou, Gladys, na sua vibe, viu? E depois desse estímulo que veio da Simone e da Helena, eu já estou na vibe, Sim, sim. É muito importante você estar nessa vibe, todos os nossos ouvintes estarem nessa vibe, não é? Pois é, porque é interessante, porque o direito da mulher não tira do homem os direitos dele, é engraçado, né? É como você tem a questão do virtual, né? O trabalho virtual que ele se repete
né? A mais-valia infinitamente, né? Então, a mesma coisa, fazendo um paralelo, né? Quando você o direito do homem não é tolhido. Então, porque você diz, vai tirar o meu direito. Não, não vai tirar o direito. Porque o direito da mulher, na verdade, está num outro espaço que o homem não está usando, no espaço de direitos. Então, no instante que a mulher adquire esse direito, na verdade, o homem não diminui o dele está lá, ele já tem. Né? Então, a mulher tendo em igualdade, né? Ou, se for o caso, como insiste a Helena, né? A questão da equidade, né? Que é um lance da igualdade, equidade e inclusão, né? Que é o segundo passo para a inclusão, né? Primeiro a igualdade, né? Para ter igualdade você tem que ter equidade, né? Então, vocês homens vão estar numa situação, não é que vai estar igual a mulher, não. Os dois vão estar muito melhores, sem que nenhum deles perca. Não é? Mas aí a minha mulher vai deixar de fazer as coisas. Muito bem, você vai fazer as coisas, a tua mulher vai fazer as outras coisas, e no final os dois vão estar muito melhores, né? Porque no conjunto houve sinergia. Engenheiros e pessoal a questão é sinergia. Então, vocês têm que pensar dessa forma, né? Essa postura, falando na linguagem da engenharia, né, das exatas, né? Me recordo, essa questão de exclusão, de feminicídio, de assédio, isso é só entropia, gente. Só desorganiza o mundo, só aumenta a entropia. E qual é o profissional de área de exata que quer ficar aumentando a entropia do mundo? Ora, vamos aumentar a sinergia do mundo, tá certo? Então, vamos nessa vibe, como diz o Alexandre, né? Vamos todo mundo aí entender, ouvir e ter informações sobre como poder que isso se realize, se não num todo, mas ao menos no seu espaço, ainda que seu espaço seja privilegiado, porque muita gente se mira, busca o espaço privilegiado como espelho. Então, seja nesse espaço privilegiado excelente nas suas relações, para que os que estão te olhando entendam que aquilo é que deve ser e não uma barbaridade que se vê por aí. Né? É isso, então. Vamos nessa. Mais sinergia no mundo, mais empatia, mais solidariedade, porque até que o ser humano evolui devido a ele ser solidário. Né? Então, a solidariedade é fundamental e é um aspecto da inteligência evolutiva do ser humano. Então, vamos aplicá-lo. Né? Tá certo? É Bom, isso, pessoal. nós chegamos ao final desse encontro que marca esse Dia Internacional de Luta das Mulheres. É um dia que tem que fortalecer a cada ano que passa, até porque as mulheres estão cada vez mais experientes. Nós estamos aqui diante de 3 líderes que, em cada qual em seu espaço, vem demonstrando que a engenharia é um campo de ação das mulheres, e essas mulheres na engenharia projetam toda a força delas todos os campos da sociedade. Não existe um campo da sociedade em que estas mulheres que estão conosco aqui não possam melhorar bastante. Eu agradeço muito a vocês. Conclamo a todos, de alguma forma, a se inserir na luta das mulheres, e que todo dia seja um dia de luta, que a gente não espere um dia no ano para fazer essa luta. Essa luta deve ser diuturna. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Beijo a todos.